Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal Rebotes do Camisa 30, onde nesse canal eu vou estar fazendo uma frequência absurda de vídeos, dando opiniões, fazendo reacts, falando também sobre jogos da temporada. Então se você curte esse tipo de vídeo, você quer ver mais vídeos com frequência além do Camisa 30, é só você se inscrever no canal, deixar o like já que você estiver caindo de paraquedas aqui. E agora sem mais enrolação, vamos começar falando da trade deadline dessa NBA, falando das últimas trocas que tiveram nos últimos dias aí. E vamos fazer um ranking numa tier list, quem se deu melhor, quem foi o perdedor dessa trade deadline, quem foi o vencedor, e é tudo isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, beleza? É aquele famoso vídeo que tem muita gente que vai dizer, pô, Adem, gabaritou, ou tem muita gente que vai dizer que eu sou burro e não entendo de basquete. Mas não tem problema não, galera, pode comentar aqui embaixo, dê a sua opinião, e também no final comenta aqui, quem vocês acham que deveria ter se ficado em S ou ter ficado em E, caso você não concorde comigo, beleza? Agora vamos começar com essa tier list aqui, ignorem os nomes aqui de cima, porque foram trocas que foram feitas antes da temporada começar, e nós vamos falar apenas de Luka Doncic pra frente, beleza? Vamos começar. Essa troca do Luka e do Anthony Davis já falei muito, mas vamos deixar pro final porque é uma troca que vai dar o que falar, né? Como sempre, né? Vamos começar com o De'Aaron Fox no San Antonio Spurs. Cara, a gente já começa aqui com um azão. Por que eu não coloco essa troca no S? Porque eu assisti os últimos dois jogos do Spurs e eu acho que o De'Aaron Fox pra essa temporada aqui não vai ser uma troca que possa cheirar a título, porque tem que ter um encaixe maior, né? Ele tá jogando com dois armadores, tem o Chris Paul, tem agora o De'Aaron Fox, então acho que vai precisar de muito tempo pra conseguir encaixar essa temporada. Acredito que na próxima temporada o San Antonio Spurs já vira um contender, mas eu acho que nessa o San Antonio Spurs ainda não é, por isso que não fica no S. Mas cara, foi uma troca sensacional. De'Aaron Fox é um cara muito novo, ele vai ter um futuro gigantesco junto com ele, com o Victor Wembanyama, e treinados pelo Popovich, caso ele não volte, mas pelos pupilos do Popovich, eu acredito que esse San Antonio Spurs tenha muito futuro pela frente, beleza? Então por isso que o De'Aaron Fox vai aqui para A, e também porque o San Antonio Spurs não perdeu muita coisa. O San Antonio Spurs perdeu Trey Jones, Zach Collins e também perdeu o Sissoko. Cara, são três jogadores que, beleza, o Trey Jones participava um pouco da rotação, mas trouxeram o De'Aaron Fox, então foi um upgrade muito grande, e os outros dois jogadores mal participavam da rotação. Então o San Antonio Spurs não precisou se livrar dos seus como é que eu posso dizer, seu núcleo jovem para poder trazer o De'Aaron Fox. Então por isso foi uma troca sensacional e por pouco ela não fica no S. Agora vamos falar de Zach LaVine para Sacramento. Cara, o Sacramento Kings perdeu várias picks de draft, perdeu o Kevin Huerter, perdeu também o Alex Len, mas só que o Alex Len também não fazia tanta diferença. E a questão é o seguinte, o Sacramento Kings, o Zach LaVine, cara, é um jogador excepcional, a gente não tem o que falar do Zach LaVine, porém eu não acho que seja uma troca pontual, porque agora o Sacramento Kings ficou sem armador. O armador do time tá sendo Malik Monk, que com todo respeito ao nosso grande Malik Monk, é um jogador chamado peladeiro, cara, estilo Jordan Clarkson, estilo Ken Thomas, é aquele jogador que tá lá pra pontuar, só mira o aro aqui, ó, só vai no aro. E pro Malik Monk armar um jogo, ele tem que achar um cara muito livre, tem que estar muito livre pra ele poder tocar a bola. Então acho que o Zach LaVine foi uma boa adição em questão dele, porque ele é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, acho que vai agregar muito, mas eu acho que para o Sacramento Kings, por tudo que perdeu o De'Aaron Fox, perdeu algumas picks de draft, eu não acho que essa troca foi tão interessante assim, então vou colocar na C, beleza? E isso aqui foi exatamente o que eu falei, né? Foram os jogadores que foram trocados, que foi o Zach Collins, o Trey Jones e o Kevin Huerter para o Chicago Bulls. Aqui eu vou colocar no D, por quê? Porque, cara, essa troca não é uma troca pensando no elenco. Eu não acho que esses jogadores do Chicago são jogadores que vão agregar o elenco. Talvez o Trey Jones, talvez o Kevin Huerter também, o Zach Collins eu já não sei. Talvez o Chicago Bulls só queiram contratos para expirarem, contratos para aliviar a folha do salary cap para depois contratar mais gente, e ele ganhou alguma pick de draft. Então pro Chicago Bulls não foi uma negociação muito interessante, só de ser livrado do Zach LaVine para perder salário, e basicamente não tem mais o que falar além disso. Vamos falar agora de outra troca bombástica, chega, eu tô gaguejando aqui. Vamos falar aqui de Jimmy Butler indo parar no Golden State Warriors e no Miami Heat indo parar Davion Mitchell, que saiu do Sacramento Kings também, Kyle Anderson e Andrew Wiggins. Vamos começar falando do Heat. Falando do Heat, cara, o Heat, beleza, nenhum desses três jogadores aqui são do nível Jimmy Butler, mas a questão é que o Jimmy Butler não estava jogando, ele era um jogador que estava encostado, então qualquer agregação ao elenco já seria boa. Mas trazendo o Wiggins, que é um jogador excepcional da defesa, trazendo o Kyle Anderson, que é aquele jogador que é experiente, aquele jogador que joga com o elenco, e o Davion Mitchell para entrar, vindo do banco, para matar uma bolinha de 3 e também roubando bola, que o Davion Mitchell é um excelente defensor, cara. Ele deu muito trabalho pro Stephen Curry na série do Sacramento contra o Golden State, e o Davion Mitchell é um excelente defensor. Então o Miami Heat perdeu o Jimmy Butler, mas agregou três caras que defendem muito bem, são jogadores de rotação, ótimos role players, juntando
jogando com a galera lá do Ben Adebayo, com o Tyler Hero, com o Jaime Jaquez Jr., que estão jogando muito bem, então acho que pro Miami agregou bastante. Então aqui eu vou colocar uma nota B, porque não são jogadores que vão chegar e vão impactar de imediato, mas eu acredito que vão ter um impacto maior, por exemplo, do que o Zach LaVine no Sacramento Kings, beleza? Pode me chamar de burro, pode dizer que eu não entendo basquete, mas essa é a minha opinião, beleza, galera? E Jimmy Buckets no Golden State Warriors. Cara, o Jimmy Butler, assistiu o primeiro jogo do Jimmy contra o Chicago Bulls, foi notável a diferença que o Jimmy Butler vai fazer no Golden State Warriors. Por quê? Porque normalmente o Curry, ele descansa no começo do último quarto, e toda vez que o Curry vai descansar, o Golden State sempre perde, sempre leva uma surra, sempre perde ritmo, a galera não consegue jogar sem o Curry na quadra. E quando o Curry saiu, o Jimmy Butler entrou, ele simplesmente segurou as rédeas do time e meteu uma run de 10-2. Claro que é muito cedo, claro que foi o quê? O parâmetro foi o Chicago Bulls, que é um time muito ruim, mas eu comecei vendo esse começo do Jimmy Butler como muito promissor. E cara, é o Jimmy Butler, é uma outra estrela no Golden State Warriors que a gente sabe do que pode fazer se bem encaixado, beleza? Então o que é que eu posso falar? O Jimmy Butler, eu vou colocar o Jimmy Butler junto com a nota A, com potencial de queda. Eu tô fazendo aqui com uma previsão, entendeu? O De'Aaron Fox talvez não brigue nessa temporada, mas eu tenho certeza que o San Antonio Spurs vira contender nas próximas temporadas. Jimmy Butler também, não sei se briga nessa temporada, mas com certeza o Golden State Warriors será contender, trazendo alguns outros jogadores para agregar no time, beleza? Então essa é a minha opinião, Jimmy Butler vai ser ranking A junto com De'Aaron Fox. Agora vamos falar dessa troca que foi cancelada, cara. Não vou colocar no tier list porque a troca foi cancelada, mas vou explicar. O Mark Williams, se essa troca tivesse válida aqui, com certeza seria uma nota A também, porque o Mark Williams está jogando muito. O Mark Williams tinha tudo para agregar com o Luka Doncic no Lakers, mas infelizmente ele não passou nos exames de lesão do Los Angeles Lakers e voltou para o Charlotte Hornets, voltando Dalton Knecht e Ken Reddish, que provavelmente vai ser dispensado, nosso menino Ken Reddish. Então não tenho mais muito o que falar nessa troca, não tem como colocar aqui, mas se eu tivesse que fazer uma previsão, o Mark Williams seria nota A, por exemplo, e o Dalton Knecht e o Ken Thomas poderia ser uma nota C, poderia ficar aqui no tier C, beleza? Mas só especulando, mas a troca foi cancelada. Brandon Ingram no Toronto Raptors, isso aqui é claramente um pensamento no futuro. Toronto não briga mais por nada, mas mantém um elenco com Emmanuel Quickley, manteve um elenco com RJ Barrett, Jacob Poeltl no garrafão, então tem um elenco muito interessante, cara, o Toronto Raptors para as próximas temporadas. E o Brandon Ingram é aquele cara que é um jogador muito inconsistente, cara. O Brandon Ingram tem jogo que vai meter 30 pontos, tem jogo que mete 12, 13, mas vamos levar em consideração que ele estava na franquia do Pelicans, né? Então vamos ver se ele dá aquele upgrade no Toronto Raptors. Eu acho que foi uma boa aquisição pro Raptors, então vou colocar aqui o Brandon Ingram na nota B. Lembra lá, o Brandon Ingram vai ficar na frente do Zach LaVine, porque a gente não pode falar só do jogador, cara, tem que falar do time. E o Sacramento Kings ter trazido outro pontuador, já tinha o DeRozan, já tinha o Sabonis, que também estava pontuando muito bem, já tinha o Malik Monk, principalmente, trouxeram o Zach LaVine. Eu não achei um movimento pontual, eu achei que eles precisavam mais de um armador, mas tudo bem, por isso que eu coloquei o Brandon Ingram na nota B. Talvez o Sacramento Kings brigue por playoffs essa temporada, do Toronto Raptors não, mas pensando a longo prazo também, o longo prazo chama mais atenção para o Brandon Ingram do que para o Zach LaVine, beleza? E aí quem foi parar no Pelicans foi Bruce Brown e Kelly Olynyk. Cara, são jogadores que eu não acho que vão ficar no Pelicans, são jogadores que eu acho que vão sair do time lá. Cara, o Bruce Brown, ele teve uma temporada gigantesca no Denver Nuggets, foi pro Indiana, saiu do Indiana, já foi pra Toronto, agora tá no Pelicans, tá rodando. É um excelente role player, cara, foi simplesmente indispensável para o título do Nuggets em 2023 e tá aí rodando de time em time. Kelly Olynyk também é outro jogador que pode ser um roleplay importante em algum time, mas para o Pelicans, cara, sinceramente, isso aqui é uma troca estilo do Chicago Bulls. Vai ser uma troca para bater salário, para poderem se livrar de salários depois. Com certeza o Bruce Brown não é certeza, mas é praticamente cravado que o Bruce Brown não fica no Pelicans. O Kelly Olynyk talvez fique, mas é basicamente isso, beleza? Vamos falar agora de Chris Middleton no Washington Wizards, cara. O que é que a gente pode falar de Chris Middleton no Washington Wizards? Cara, a troca do Middleton pro Kuzma, eu acho o Chris Middleton mais jogador que o Kuzma, tá? Minha opinião. Mas o Chris Middleton, ele tava muito desgastado lá no Bucks, velho. Ele não tava querendo jogar, eu acho que o Bucks também não tava utilizando muito ele. Então ele vai respirar novos ares, mas foi logo pra um time muito ruim, cara, que é o Washington Wizards. Então acho que para o Chris Middleton talvez tenha sido uma coisa boa sair de Milwaukee, mas poderia ter ido para algum lugar melhor. Então Chris Middleton no Washington Wizards eu vou colocar na nota D. E o Kyle Kuzma, como o Chris Middleton já não estava agregando muito, ele é um jogador que pode chegar para agregar também.
Não acho que tenha sido aquela contratação que vai mudar o Bucks de patamar, que vamos trazer eles como contenders, porque eu acho que o Chris Middleton saudável e pro time agregaria mais que o Kuzma, mas talvez o Kuzma consiga fazer ótimos jogos pelo Bucks. Então vou colocar ele na nota C, porque eu acho a situação dele extremamente parecida com a do Zach LaVine, beleza? Cara, agora isso aqui é brincadeira. Caris LeVert, Georges Niang pro Atlanta Hawks e DeAndre Hunter para o Cleveland Cavaliers. Cara, essa daqui com certeza vai ser nota F. O que é que o Hawks estava pensando em fazer, reforçando o Cleveland desse jeito, cara? O DeAndre Hunter tava brigando para ser o melhor sexto homem do ano, com médias de quase 20 pontos por jogo vindo do banco. Caris LeVert também tava brigando no começo da temporada, mas não tem comparação com o que o DeAndre Hunter tava fazendo essa temporada, cara. E aí, o Atlanta Hawks, a preço de banana, ainda manda o DeAndre Hunter para receber Georges Niang e o Caris LeVert. Coitado do Trae Young, tá numa barca gigantesca, e tomara que na próxima temporada ele saia e vá para algum time que realmente brigue por título. Até fora do All-Star Game, justamente ele pegou a vaga do Giannis Antetokounmpo, vai jogar o All-Star, mas cara, o Trae Young nunca é lembrado para ser All-Star por causa desse Atlanta Hawks. Então, cara, essa troca aqui, ela briga por essa, tá? Não por conta do jogador em si e tal, mas só que o DeAndre Hunter, cara, foi parar num dos melhores times da liga a preço de nada, pô. Ou seja, o Caris LeVert era o sexto homem do Cleveland, o DeAndre Hunter vai ser o sexto homem, e o Georges Niang claramente pode ser reutilizado outro jogador do Cleveland no lugar dele. Não que o Niang seja um jogador ruim, tá? Mas, cara, essa troca foi simplesmente ridícula pro Atlanta Hawks. Ridícula. Eu não entendi o que eles estavam querendo fazer, mas com certeza isso aqui é uma nota F. Com certeza. E aqui é nota S sim, porque o Cleveland foi muito inteligente e conseguiu reforçar ainda mais o elenco que já tava bom. Vamos falar agora da polêmica troca entre Luka Doncic e Anthony Davis. Eu fiz vídeos, cara, sobre isso. Muita gente me chamou de burro, de psicopata, de idiota. Mas aí a gente tem que levar em consideração o quê? Hoje, que o Anthony Davis já tá machucado. Porque, cara, essa troca seria... Inicialmente eu ia colocar a do Anthony Davis no C. Por quê? Porque eu acho que o Dallas seria forte candidato a título essa temporada com o Anthony Davis saudável. Eu não sei pro futuro, claro que o o Dallas fez com o Luka é simplesmente ridículo, mas eu acho que o time ainda tinha capacidade de brigar, com certeza. Se não ganhasse o título nem nessa temporada nem na próxima, seria um fracasso total. Mas ganha o título nessa temporada, talvez conseguisse dar uma apagada no que fez com o Luka, leve, né? Porque é simplesmente ridículo. Mas com o Anthony Davis, que nem o Nico Harrison falou, a gente quer um jogador que seja saudável, que isso e aquilo, problema com lesões não pode ter aqui. E o Luka Doncic, porque estava o tempo todo machucado, não cuidava da forma física, Nico Harrison pegou e chutou ele. Trouxe o Anthony Davis, que no primeiro jogo já se machucou e está fora por tempo indeterminado. Então, cara, não tem muita escolha aqui não. Luka Doncic é S. Ah, mas o Luka pode continuar gordo e não ganhar nada nos próximos 10 anos. Mas o Lakers conseguiu em uma troca, não foi no draft, em uma troca, um jogador geracional. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Ah, perderam o Anthony Davis, tudo bem. É só trazer um pivôzinho mais ou menos ali. Por exemplo, o Sideshow Bob. Nosso grande Jackson Hayes tá lá no Lakers. Vai jogar pra caramba com o Luka Doncic, meu amigo. Só isso que eu tenho pra dizer. O Mark Williams ia virar um pivô de elite. Talvez fosse All-Star na temporada que vem jogando com o Luka e com o LeBron. Então, dá pra... Não vai ter um cara nível Anthony Davis vai pro Lakers. Mas tem Luka Doncic com 25 anos, podendo jogar até os 35 em alto nível lá no Lakers. Foi trazido através de uma troca, beleza? Então, com certeza a troca do Luka é nota S, a do DeAndre Hunter é nota S, e a do Anthony Davis que eu coloquei aqui vai simplesmente para nota D, né? Vai que o Anthony Davis fica saudável aí pro play-in, pro playoff, alguma coisa. Vai que o Dallas não cai de produção, o Anthony Davis volta e aí eles conseguem chegar em alguma coisa. Não vou colocar essa do Anthony, por mais terrível que tenha sido, eu não vou colocar a troca do Anthony Davis. O Anthony Davis pelo menos é um All-Star, cara. Trocaram o Luka pelo menos por um All-Star. Não trocaram o DeAndre Hunter, que é o candidato a sexto homem da liga, por dois jogadores que são bons role players, mas deu uma reforçada gigantesca no Cleveland Cavaliers. Essa aqui é a minha tier list, que vai gerar opiniões diversas. Então comenta aqui embaixo se você achou que foi uma merda. Comenta aqui embaixo se você acha que eu não entendo nada de basquete. Comenta aqui embaixo se você acha que eu fui bem. Também comenta aqui que eu vou estar respondendo os comentários de todo mundo. Esse canal aqui foi feito para interagir com vocês, por isso que eu vou estar mais próximo de vocês, fazendo vídeo dia sim, dia não, ou até mesmo vídeo todo dia, dependendo do tema, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!